Para conhecer a história de Elias, o profeta. O tempo passou e muitos foram os reis que governaram Israel. Um desses reis foi Acabe, mas ele e sua família acabaram se afastando de Deus. E por isso o Senhor enviou um profeta chamado Elias para avisar o rei. Nestes anos haverá uma grande seca na terra, pois não choverá, até que Deus mande. E Deus disse a Elias: saia daqui e vá se esconder perto do rio Jordão. Lá não lhe faltará nem água, nem comida. Tudo que Deus havia mandado. E então as águas secaram, pois não chovia mais. Deus disse a Elias: pegue suas coisas e vá para Sarepta, na região de Sidônia, e fique morando lá, porque eu mandarei uma viúva dar comida a você. Elias novamente obedeceu e foi. Chegou lá e encontrou a viúva de que Deus havia falado e pediu para ela: por favor, me arranje um pouco de água para beber e pão para comer. A viúva respondeu: não tenho pão feito. O que eu tenho é farinha e azeite. E Elias disse: faça pão e traga para mim, pois assim diz Deus: não faltará nem farinha nem azeite para você. A mulher fez tudo como Elias tinha mandado. Mas o filho da viúva ficou doente e acabou morrendo. A viúva, desconsolada, disse a Elias: não quero nada de você. Vá embora. Você veio para minha casa e meu filho morreu. E Elias respondeu: traga aqui seu filho. Pegando o menino nos braços, Elias o levou até seu quarto. No quarto, Elias deitou o menino na cama e chamou por Deus, dizendo: ó meu Deus, faça este menino voltar à vida. Deus atendeu o pedido de Elias e o menino voltou a viver. Elias pegou o menino, saiu do quarto e o entregou à mãe. A viúva disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que é verdade que você transmite a palavra do Senhor. Tempo depois do terceiro ano de seca, Deus falou para Elias: vá dizer ao rei Acabe que vou mandar chuva sobre a terra. Elias partiu. Enquanto isso, o rei Acabe chamou Abdias, que era o chefe do palácio, e falou: precisamos sair para procurar água. E eles foram andar pela região. No caminho, Abdias e Elias se encontraram. O empregado do rei se ajoelhou diante de Elias e perguntou: o senhor não é Elias? Elias respondeu: sou eu mesmo. Vá dizer ao seu patrão que Elias está aqui. E Abdias foi avisar ao rei Acabe. O encontro de Elias, logo que ouviu, disse: você é a destruição de Israel. E Elias respondeu: não sou eu que estou destruindo Israel, é você e sua família, pois vocês abandonaram o Senhor para seguir outros deuses. Mande que de todo o povo de Israel se reúna comigo no Monte Carmelo. Isso tudo porque o rei e sua família acreditavam em Baal, uma estátua de barro, que adoravam como se fosse um deus. Acabe fez como Elias havia dito. Então, no Monte Carmelo, o profeta Elias disse ao povo reunido: se Deus é o Deus verdadeiro, sigam a ele. Se for Baal, sigam Baal. Vocês chamarão o Deus de vocês e eu chamarei o meu Deus.
Quem responder primeiro será o Deus verdadeiro. Vamos colocar aqui 2 montes de lenha e esperar que o Deus verdadeiro mande fogo. Todos concordaram e começaram a dizer: Baal, responda ao nosso chamado. Mas não se ouvia nenhuma voz e nenhuma resposta. E Elias começou a caçoar deles: gritem mais alto. Pode ser que Baal esteja ocupado, viajando, conversando ou até dormindo. Eles gritavam cada vez mais, porém nada acontecia. Elias então chamou o povo, pegou 12 pedras, simbolizando cada tribo de Israel, e construiu um altar para Deus. Depois rezou: Senhor, hoje todos irão saber quem é o Deus verdadeiro de Israel. Responda a mim, para que este povo reconheça o Senhor como Deus único e verdadeiro. E Deus mandou um raio que pôs fogo na lenha. Ao verem isso, todos se ajoelharam, falando: Este é o Deus verdadeiro de Israel. Como o povo reconheceu o Deus verdadeiro, o Senhor perdoou o rei Acabe por ter adorado a Baal e acabou com a grande seca. Elias disse a Acabe: Já posso até ouvir o barulho da chuva. Depois disso, Deus falou para Elias: Pegue o caminho em direção ao deserto de Damasco. E Elias partiu. Deus também revelou a Elias que seu sucessor como profeta seria um rapaz chamado Eliseu. No caminho, Elias encontrou Eliseu cuidando de um rebanho de bois. Elias passou perto de Eliseu e jogou seu manto sobre ele. Isso significava que Elias estava chamando Eliseu para ser seu discípulo. Eliseu não podia deixar de obedecer ao profeta do Senhor. Então, abandonou os bois e foi atrás de Elias, mas pediu: Deixe-me dizer adeus aos meus pais, depois eu seguirei você. Elias respondeu: Vá, mas volte logo. Depois de se despedir da sua família, Eliseu passou a seguir Elias. Sim, Eliseu tornou-se discípulo de Elias, junto com outros 50 profetas que o seguiam por toda parte para aprender com eles. Certa vez, Elias foi até o rio Jordão com Eliseu e os profetas. Os profetas ficaram a uma certa distância, enquanto os dois pararam à margem do rio. Então Elias pegou seu manto, enrolou e bateu com ele na água. A água se dividiu em 2 partes, e os dois passaram sem se molhar. Elias falou a seu discípulo: Logo depois, Deus irá me levar. Então, me peça o que você quer que eu faça por você antes de isso acontecer. Eliseu disse: Deixe-me como herança uma parte do seu espírito. Com isso, Eliseu estava deixando claro que queria ser reconhecido como principal herdeiro espiritual de Elias. E enquanto estavam andando e conversando, apareceu um carro de fogo, com cavalos de fogo, que separou um do outro. E Elias, no carro de fogo, subiu ao céu em uma espécie de redemoinho. Eliseu pegou o manto de Elias, bateu com ele na água, que tornou a se dividir em 2 partes, e ele atravessou o rio. Os profetas, ao verem Elias, disseram: O espírito de Elias está sobre Eliseu. Eliseu continuou seguindo Deus como profeta.